Vamos estar comentando sobre, né, pessoal? Prometi pra vocês que eu traria o que eu achei desse Little Box, né? E eu sei, desculpa, eu demorei pra trazer a review, tá bom? Mas eu precisava de um cenário bom. Tá bom? Eu terminei de ler este box em 3 dias, tá bom? Sendo o primeiro, não mexa neste celular, que eu levei basicamente uma hora e meia, tá bom? E li em um diazinho só. É rápido, gente, é curto, então dá pra você ler o primeiro livro em um dia só. E o segundo livro eu li em 2 dias, sendo 2 capítulos em um e o restante dos 2 no outro dia. E aí, basicamente, eu terminei o livro de madrugada, o que me deu uma experiência traumatizante, mas muito boa. E, enfim, vamos estar comentando. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Manuzito e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje estarei comentando sobre o box Não Mexa Neste Arquivo, né? E eu vou trazer a minha opinião, as minhas sugestões e o que eu achei, se eu gostei ou não dessa experiência, tá bom? Eu comprei no lançamento, tá bom? Então eu paguei uma bagatela de R$ 89,90. Mas aí a Amazon me reembolsou R$ 9. Bom, primeiramente eu vou comentar sobre o Não Mexa Neste Celular, né? Que é basicamente o primeiro livro que você vai ler. E neste livro nós temos os seguintes personagens: Kazumi Shiki, Rurika Maki, Shinya Yaigashi, que ele vai aparecer no segundo livro também, tá bom? E Hiroshi Ameki, né? Mas já adianto que ele não tem muita participação aqui não. Bom, gente, basicamente este primeiro livro vai começar com este celular iniciando, tá bom? Eu vou dar só um contexto pra vocês, tá bom? Sem spoiler. E aí, depois, quando eu começar a falar com spoiler, eu vou botar aí na tela pra vocês estarem cientes pra não estragar a experiência de quem for ler isso aqui. Então, agora vai ser sem spoiler e depois vai ser com spoiler, tá bom? Mas vamos lá. Bom, o começo desse livro já começa basicamente com ele sendo ligado, né? E nós, Kazumi Shiki, nós vamos aceitar uma proposta de um veterano nosso, né? Que é o Yaigashi, que eu acabei de falar pra vocês. Basicamente, a gente vai aceitar um trabalho de fazer uma pesquisa e investigar sobre a cidade fantasma de Domek, né? Basicamente, tá tendo uma lenda ali no Japão de que quem vai pra essa cidade não sobrevive por muito tempo. E aí a gente vai aceitar a proposta do Yaigashi, né? Que ele vai chegar pra gente e vai falar: olha só, preciso que você faça uma matéria, escreva coisas aí dessa Domek aí, porque se você fizer isso, eu, um freelancer, mas que eu tenho contatos bons, vou te recomendar pra você ter um bom trabalho aí, né? E a gente, como um estudante universitário, desempregado, que só queremos dinheiro pra morar com a nossa namorada, a Rurika Maki, que eu acabei de falar pra vocês, a gente aceita. Então a primeira coisa que a gente faz é nós vamos no nosso Twitter pesquisar nossa página de ocultismo, tá bom? O Yagashi, inclusive, ele tem um site de ocultismo e ele pediu pra gente fazer essa pesquisa justamente pra ele, né? Pra ele postar no blog dele lá, enfim. E a gente abre o site, né, a nossa página de ocultismo, e a gente vê que tem uma pessoa que está relatando: olha, estou me sentindo observado. E a gente vai sem saber até o local até a casa dessa pessoa. E aí, basicamente, a gente descobre que essa pessoa, ela supostamente teria ido de vala, né? Ali ela se desviveu, né? E aí a gente começa a investigar, tipo, será que isso é real? Será que isso não é real? O que tá acontecendo, né? E nisso que a gente investiga, a gente tem uma brilhante ideia, a gente tem uma ideia, assim, genial, que é o quê? Vamos pra essa cidade. Quando a gente pisa nessa cidade fantasma, a gente já começa a sentir um incômodo, a gente já começa a se sentir observado, e é a partir daí que toda a nossa história vai começar a desenvolver, tá bom? Esse é um resuminho pra quem não quer spoiler, tá bom? Agora eu vou passar pro segundo livro. Não mexa neste arquivo. Basicamente aqui já é uma outra história, né? Aqui tem um ou outro personagem no primeiro livro, né? Não vou dizer porquê, mas
tem um outro personagem que aparece nesse livro, que é o Iaigashi, né? Basicamente, aqui a gente é outra pessoa. A gente é a doutora Kazumi Uehara, né? E a Kazumi Uehara, ela recebe, gente, um caso estranho, né? Ela recebe um caso de uma pessoa que está alegando estar sendo perseguido. E essa pessoa, ela tá em um evento, em uma festa ali, né? Que tá tendo na cidade. E aí essa pessoa, ela surta e começa a fazer mal para outras pessoas que tá ali no evento, né, gente? É muita morte, é muita gente perdendo mão, é assim, uma bagaceira toda, tá bom? E a gente recebe esse paciente porque a gente é psiquiatra, né? Então a gente vai cuidar desse paciente. No meio disso tudo, esse paciente, ele surta, ele fala, olha, ela tá aqui, aqui não, tá? Lá no Japão, aqui não. Ele fala, olha, ela tá aqui, ela tá vendo a gente, ela tá abiriboró. E aí ele consegue se desviver ali na ala psiquiátrica, né, sendo internado. Só que antes dele, né, coisar aí, ele fala, doutora, eu confio em você pra acabar com isso tudo. E aí a doutora, nós no caso, né, que tá lendo ali, a gente tá indo investigar. E o que a gente faz também, nesse livro também? Isso mesmo, a gente começa a ir na cidade. A gente vai na cidade fantasma, acha a localização por outros meios. E nisso tudo a gente também começa a se sentir observado, gente. A gente vai investigar aí, a coisa vai conseguir perseguir a gente. E tudo mais, tá bom? E a partir daí também a gente vai começar a investigar tudo e a gente vai conseguir dar um fim em tudo nisso, nessa coisa. Será que essa coisa, ela realmente é sobrenatural ou ela é só uma coisa humana? Será que tem um esquema maior do que esse? Agora a gente vai descobrir, né? Bom, pessoal, agora que eu já dei a sinopse, um resuminho pra vocês, sem spoiler, tá bom? Agora vai ser com spoiler, então se vocês não quiserem spoiler, pula pra essa minutagem aí que vai estar passando aí na tela, tá bom? Porque eu preciso falar de algumas coisas também com spoiler, tá bom? Pula pra essa minutagem aí que vai estar passando na tela e agora eu vou começar a falar com spoiler, tá bom? Bom, no primeiro livro, Não Mexa Neste Arquivo, né, eu tinha alguns palpites. Quais eram eles? Até o final desse livro, todo mundo vai de arrasto. Acertei, né? Eu acertei e muito. Nossa, gabaritei demais, né? A gente descobre também que esse também era um palpite que eu já tinha e eu acertei também. Que nós não era o Kazuma, a gente era um outro personagem. Eu só não imaginava que a gente era a namorada dele. Mas eu acertei esse palpite também, tá bom? Inclusive, Kazuma e Rurika no primeiro livro e no segundo livro, que confirma, eles vão de vala mesmo. Como? O Kazuma, ele tá sem celular, né? Porque a gente pega o celular dele e a gente tá ali, nós, Maki, a gente tá ali investigando tudo através do celular dele. Então, como ele está sem celular, ele acaba entrando em um prédio. Ele não consegue sair de lá, ele morre desidratado, tá bom? Enquanto a Rurika, ela é empurrada na frente de um caminhão por alguém que está a se vestir da entidade, tá bom? Basicamente, eu tinha acertado esses dois palpites e também o palpite da... Eu acertei muita coisa, gente, nesse livro, tá? Não vou mentir, não. Eu acertei o palpite da gente não ser o Kazuma. Eu acertei tudo, basicamente. Acertei o palpite da gente não ser o Kazuma. Eu acertei sobre da criatura não ser sobrenatural, ser humana. Acertei também. Acertei da gente estar sendo vigiado pelas câmeras do celular. Eu falei, quer ver que ela tá vigiando a gente pela câmera do celular? Acertei também. Enfim, acertei muita coisa nesse celular. Nesse celular não. Acertei muita coisa nesse livro, do primeiro livro. Então acho que por isso ele não surpreendeu tanto quanto o segundo, né? E é isso, os palpites do primeiro livro. Os palpites do primeiro livro eu acertei demais tudo. As teorias, todo o enredo eu consegui acertar, tá bom? E agora eu vou falar do Não Mexa Neste Arquivo. O que eu acertei e o que eu não acertei, o que é isso, né? Bom, no segundo livro a gente descobre que a criatura sobrenatural não é sobrenatural, o que eu já imaginava, né? Já falei pra vocês. E é uma coisa, gente, muito maior do que a gente imagina, tá bom? É basicamente uma dark web inteira que vigia as vítimas, tá bom? E aí dessas pessoas, uma ou outra vai querer algo maior.
não vai querer só ver a tortura psicológica ali com as vítimas, vai querer a tortura física, né? Vai querer ali pegar e querer mesmo matar, né? E aí eu fui até pesquisar porque no livro tem uma menção, né? De, tem pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. Eita, demais, hein? Parou! As coisas que tá fazendo barulho esquisito. E aí o que acontece? E aí o que acontece, né? Basicamente aqui no livro cita, né, que realmente tem pessoas que gostam de ver esse conteúdo de tortura e de tudo mais. Que eu até, falei, nossa, é o gore, né? Mas aqui no livro eles escrevem como snuff. E eu até fui pesquisar sobre e... Enfim, vai estar aí passando na tela sobre o que é snuff, porque eu não vou saber explicar direito, eu sou meio leigo nessas coisas assim. Mas é quase um gore assim, né? São pessoas que gostam de ver esse tipo de coisa, né? E aí, o que acontece? O meu palpite, que eu já chutei do início do livro. No início não, mas assim, um pouquinho do início da metade, né? Eu chutei que a protagonista iria terminar internada, né? Porque ela vai ser dada como louca. Acertei, né? Acertei demais. A doutora Utica, ela é internada, né? Porque a doutora dela, a Haruko Ukagami, né? A Haruko Kagami interna ela, a gente descobre que a Haruko Kagami, ela que é a mandante de todo esse esquema aí de pirâmide, dessa dark web aí podre que vigia as pessoas, porque ela faz o experimentozinho dela. Ela gosta desse experimento dela de ver tanto as vítimas vigiadas quanto quem assiste ela, ou seja, nós, né? Jogou pra nós, né? Jogou pra nós. E realmente é muito bacana. Esse eu não tinha descoberto, não. O esquema do site e tudo mais, eu já fiquei, então algo maior. Mas eu não desconfiei dela, apesar, no meio da leitura, eu ficar tipo, Mori, todo mundo do laboratório morreu, mas você foi a única que sobreviveu? Estranho, né? Mas aí eu já tinha, mesmo suspeitando dela, eu não cheguei à conclusão de que era ela, né? E outro palpite que eu também acertei é que a doutora não ia conseguir acabar com esse esquema. Não ia, gente, não ia. Desculpa, ela chegar lá em um prédio pequenininho, destruir um computadorzinho, óbvio que ela não ia acabar, né, gente? Não ia acabar com tudo esse tema, tá bom? E é isso. Na verdade, eu esqueci de mencionar uma coisa, gente, que nas últimas páginas o livro fala com a gente. A pessoa que escreve e tal, ela fala com a gente, né? Isso eu não esperava, tá bom? Tomei um levinho sustinho no meio da madrugada, mas eu comecei a rir. A minha reação foi literalmente, eu sou podre de espírito, você acabou de me humilhar. E foi essa a minha reação, tá bom? Com o final do livro, tá bom? E é isso. Bom, agora que você pulou pra esta parte, não quis spoiler, ou você está vindo direto da parte que tem spoiler, tá bom? Vou comentar aqui algumas coisas. Eu ia falar, gente, que o final do Não Mexa Neste Arquivo me lembrou muito a vibe de Rafael Monte. Tipo, tô escrevendo esse livro, mas o meu nome é tal fulano e piriri pororó e tudo mais, né? Que eu também não vou dar spoiler de outros livros que vocês ainda não leram, né? Bom, me lembrou um pouquinho o Rafael Monte no final desse livro, né? Eu gostei demais, já adianto pra vocês, tá bom? Vou dar a minha avaliação, vou bater o martelo ainda, tá, gente? Mas já adianto que eu gostei, tá bom? Então vamos lá. Gostei demais da experiência, foi boa. Eu li os 2 livros em 3 dias. E o Não Mexa Neste Arquivo eu li de madrugada. Gente, bizarro, tá? Aquelas páginas. Bizarro. Eu fiquei rindo muito, mas foi bacana. Quem já leu sabe do que eu tô falando. Aquelas páginas, tá bom? E é isso. Bom, gente, vamos lá então, né? Primeiramente, eu já, né, como eu já tinha dito, gostei muito de ler. Foi uma experiência, assim, muito gostosinha. Foi uma experiência que eu devorei, fascinado, né? Gostei, realmente, prometeu, tá? A dona Intrínseca, que já tinha me falado, prometo que você vai gostar da história. Realmente, Intrínseca, vocês arrasaram demais. Esse é um dos primeiros lançamentos do Mikito Shinen. Eu espero que ele venha com mais lançamentos, porque este homem, que claro, eu tenho certeza que isso aqui não foi ele sozinho, né? E esse final, com certeza, tinha uma mente brilhante ali por trás, né?
Não tô dizendo que ele não é, mas tinha que ter uma outra mente brilhante, tá? Enfim, se esse aqui é um dos primeiros lançamentos dele, que venha mais. Já pode lançar mais, pode lançar... não mexa neste PDF, não mexa neste pendrive, pode lançar o que for, pode continuar com a saga que eu vou comprar tudo, tá bom? Valeu, tá? Os R$ 80 que eu paguei. Valeu, na minha opinião. Já estou adiantando, valeu. Vi gente falando que prefere o segundo do que o primeiro. Vi gente falando que, eu prefiro mais o primeiro do que o segundo do que o primeiro. E por aí vai, tá bom? Eita! Não quer voltar. Tira logo desse box. É porque a caixinha ela veio meio defeituosa, tá, gente? Mas ainda não estraga. Vi gente falando, eu prefiro o primeiro do que o segundo. Vi gente falando, o segundo é muito enrolado, prefiro... Então teve cada preferência diferente aí do povo, tá bom? Eu gostei do primeiro, mas eu desvendei basicamente tudo. Eu descobri toda a história, então não me surpreendi no quesito... Nossa, não imaginava, porque eu já imaginava assim, tá bom? Inclusive, eu sou muito bom nisso. Não querendo me gabar, tá? Mas sou muito bom nisso, tá bom? O segundo livro, tá bom? Cara, eu gostei do segundo livro, mas eu acho que o primeiro, eu curto um pouco mais porque dá a sensação do sobrenatural. Enquanto nesse segundo aqui não é um terror sobrenatural. Ele é um terror mais real, entende? Então, por isso, pra este aqui... E também porque eu não gosto muito de impunidade ou injustiça, né? E aí, com aquele final... Eu gosto bastante, assim... de como eles desenvolveram. Não pareceu tanta coisa forçada, exceto aquele momento no prédio da doutora, entende? Que eu até cheguei... Nossa, será que a gente vai ter aí? Não teve, né? Mas enfim, então acertos e erros. O primeiro livro só tem acerto. Só tem acerto. O segundo livro, eu não sei se é um erro. Não sei, eu não vou saber dizer se tem erro. Não, tem. Tem uma parte que eu acho muito enrolado, sabe? Tipo, fica dando volta assim, né? Que eu não vou nem poder falar aqui. Mas a doutora, ela fica muito em um lugar. Ela foge, aí chega no final do livro e a gente descobre que ela tá no mesmo lugar, sabe? Só muda a pessoa, só muda o lugar, mas ela tá naquela mesma situação, entendeu? Naquela mesma situação. E eu sinto que esse livro, ele peca, né? Muito nisso, de manter em um único lugar a doutora Uehara, não a outra, tá? A Uehara. Então, acho que no quesito acertos e erros, acho que o erro foi ter só essa partezinha que fica meio enroladinha, né? Então, acho que no primeiro livro não tem tantos erros assim, pelo menos não que eu ache. Enquanto no segundo livro tem essa parte que é meio enroladinha, que me incomoda um pouco. Ou até uma coisa tipo, nossa, vai se resolver rápido isso aqui. E aí você fica tipo, pelo amor de Deus, né? Que saco. Então, acho que nesse quesito, tem esse errinho, mas não é algo que vá prejudicar a leitura toda, entende? Não vai prejudicar toda a leitura. E, por fim, conclusão. Conclusão do quê? Do que eu achei e do desfecho dos livros. O desfecho do primeiro livro, eu gosto, tá? Não vou mentir, eu gosto. Deveria? Não, mas eu gosto. E só prova o ponto do segundo livro. Enquanto o final do segundo livro, eu demorei uns 3 dias pra raciocinar, tá bom? Mas eu gosto também, tá? Apesar daquelas páginas, eu gosto, tá? Eu gostei muito. Só fiquei meio ressentido com a sensação de impunidade. É muito spoiler pra quem... Acho que não. Não é spoiler, né? Porque de qualquer forma, acho que toda história tem impunidade, mas... Enfim, né? Tem um momento ali que eu não gosto muito, mas a conclusão da história, eu fiquei tipo, tá, bacana, legal. E é isso, então a minha conclusão é que, para minha experiência, valeu o box?
Valeu a experiência do box? Pagar caro, uns 80 conto, pra terminar de ler em 3 dias? E agora eu não tenho mais livro pra ler? Mentira, eu tô lendo Amanhã na Colheita porque eu ganhei de presente. Mas tá valendo os 80 conto? Mas valeu a pena a experiência? Valeu a pena pagar 80 conto nisso? Valeu, gente. Eu, como a pessoa fútil que sou, valeu muito a pena, tá bom? Valeu muito a pena. E, gente, literalmente, quando chegar no final do livro do Não Mexa Neste Arquivo aqui, ó, o segundo, vocês literalmente vão me... Se você tá vendo esse vídeo antes de você ler, tá bom? Você vai me ouvir falar. Eu sou podre de espírito quando você lê aquelas 3 páginas, tá bom? E se você não quiser ler, saiba que a review tá valendo. Então, sim, eu gostei, tá bom? Antes que isso fique bem claro, eu gostei bastante. E, na minha opinião, valeu a pena. Ele vai falar que se você tem uma bolsa, dá pra você carregar esse box. E era isso que eu tava fazendo quase a semana inteira, porque eu tava levando com a minha sobrinha, voltando. Levando, voltando, levando, voltando, tá bom? Mas vale muito a pena, apesar de trazer a criatura folclórica, né? E no segundo livro não ter tanta participação no sobrenatural, eu acho que vale mais. Eu acho que, inclusive, é por isso que eu prefiro o primeiro do que o segundo, porque o primeiro tem muito mais participação da criatura, não só do nome dela, né, como da criatura em si, do que o segundo, que só tem o nome como Fiat dela, não tem. E se tem, é só uma aparição boba, ridícula, tá bom? Mas de resto, não, tá bom? Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, caso seja novo ou nova por aqui, tá bom? E é isso, galerinha. Espero que vocês leiam. Se vocês não quiserem ler também, podem ler outros de terror. Comenta o que vocês acharam, se você já leu, se você tem uma opinião. Comenta o que você achou aqui pra eu saber se só eu que tô louco, se só eu que gostei ou não. E é isso, vai de cada um. É isso, tchau e bye bye.